Débora, eu fui assistir a sua peça e eu fiquei muito impressionada. Tava todo mundo emocionado, porque é uma peça que fala sobre um tema muito sério e que é um assunto que não existe uma mulher ou que tenha passado por isso, ou que tenha uma amiga que tenha passado, e a peça fala sobre isso. É uma peça que fala sobre violência sexual, né? E conta a história de uma advogada criminalista que pegava muitos casos e muitos deles principalmente de agressores sexuais, e que ela é violentada sexualmente e ela se vê do outro lado como testemunha e vítima. Então é uma história que você acompanha a vida daquela personagem passando por tudo aquilo e entende como que esse sistema jurídico ele é comandado por homens, assim, e por isso que as mulheres se ferram tanto, assim, né? As mulheres são mais culpabilizadas do que os abusadores, né? Porque às vezes a mulher, ela é uma vítima, só que ela é julgada como se ela fosse culpada, né? Assim, como se ela... Então as pessoas ficam o tempo inteiro descredibilizando ela, ficam fazendo ela reviver tudo que ela viveu, que eles chamam de revitimização. Então ela tem que falar, tem que contar sobre a história que ela viveu, sobre a violência que ela viveu o tempo inteiro. É muito cruel a maneira como a mulher, em caso de agressão sexual, é julgada. Eu tô emocionada porque eu fui assistir essa peça com os meus pais. Cara, não é porque... E eles lembraram do momento que eu nunca falei disso, porque eu tenho medo de falar disso. Eles lembraram quando eu sofri uma coisa super séria e as perguntas que eram feitas eram isso sempre diminuindo, descredibilizando. Desculpa, gente, perdi o controle aqui. Mas descredibilizando como se eu não estivesse falando a verdade. Então eles falam... Como é que ele era? E ele tava vestindo o quê? Mas você tava assim? Por que você não gritou? Por que você não chamou a polícia? Porque eu tava com medo. Claro, e a gente... Eu tava desesperada. E a gente acho que talvez nem lembre tanto das coisas, porque você tá passando por um trauma naquele momento, né? Eu lembro que eu pensava assim, eu preciso sobreviver. Se eu tivesse que fazer qualquer coisa pra sobreviver, eu faria. Sim, também não tô tão... Passaram alguns anos, mas eu fico temerosa de falar. Claro. Essa peça tem que ser assistida, porque a Débora é brilhante. A peça é fundamental. Ela tem que ser assistida por mulheres, por pais, por homens, por pessoas, né, do poder público. Ela tem que ser assistida por todo mundo. Então vá assistir Prima Fati. Obrigada. Bom, aproveitando esse momento, eu queria falar sobre as fragilidades que a gente tem em comum no quadro Fale a Nossa. Nesse quadro, a gente vai tentar falar sobre algo que é muito individual, mas que, por acaso, a outra pessoa também se identifica. Eu tenho crise de ansiedade muito mais forte do que qualquer pessoa possa imaginar. Todos os dias da minha vida, eu tenho medo de ter medo. Eu vejo, às vezes, o tempo passando e, às vezes, eu me arrependo muito de, né, por me dedicar tanto ao trabalho, perder tantas fases de momentos tão importantes do desenvolvimento da minha filha. Uma das coisas que mais melhoram a minha saúde mental é ter amigas. Acho que a gente vai chegar juntinho aqui.